Um caso que chocou o estado do Amazonas e repercute na mídia internacional. O deputado estadual e apresentador de televisão Wallace Souza, do PP, é acusado de encomendar assassinatos, tudo para aumentar a audiência do seu programa. Ele nega as acusações e responde ao caso em liberdade por possuir imunidade parlamentar. A polícia desconfiou do caso ao notar que a equipe do programa apresentado pelo deputado sempre era a primeira a aparecer nos locais do crime para fazer a cobertura jornalística. Na mídia internacional, o caso criou grande repercussão. A exemplo dos jornais El País e The Guardian, que destacam o caso para aumentar a audiência de um programa de televisão. As investigações iniciadas em outubro do ano passado mostram que Wallace e seu filho entravam em contato com a equipe de filmagem para avisar onde estavam os corpos das vítimas. Na casa do deputado foram encontrados dinheiro, munição e cartuchos usados. O ex-ditador cubano Fidel Castro completa 83 anos hoje. O ditador se manteve no poder por longos 56 anos, de 1959 a 2006, quando passou o bastão para o irmão Raul Castro por problemas de saúde. Ainda hoje, ele se mantém no cenário político por meio de colunas que escreve para jornais estatais. No período em que Fidel permaneceu no poder, Cuba sofreu embargos políticos e econômicos e foi isolada da comunidade internacional após adotar o socialismo como regime. Os Estados Unidos tentaram se aproximar da ilha após o afastamento de Fidel, mas mantêm o embargo. Apesar do esforço de Raul Castro para adequar a economia do país à realidade mundial, Cuba sofre a pior crise econômica desde os anos 90. Os prejuízos do tufão Morakot, Taiwan pede ajuda internacional para resgate de vítimas das tempestades que arrasaram o país. As perdas ultrapassam 220 milhões de dólares. O presidente de Taiwan, Ma Ying-jeou, pediu equipamentos para o salvamento das vítimas, especialmente helicópteros que possam carregar guindastes para retirar os escombros da lama. O número de mortos ultrapassa 108 pessoas. Mais de 8 mil casas foram destruídas desde o fim de semana. Tensão em Honduras, centenas de pessoas entraram em conflito com a polícia. Elas exigem a volta de Manuel Zelaya ao poder. Ontem, o presidente deposto de Honduras esteve com o presidente Lula em Brasília para pedir apoio político. Uma série de relíquias inéditas do Titanic são expostas em Nova York. Os objetos foram recolhidos do fundo do mar a quase 4 quilômetros de profundidade. A exposição traz objetos de cozinha como taças e garrafas de champanhe. O mergulho no tempo remete ao luxo de uma das cabines da primeira classe do navio, que naufragou em 1912, matando mais de 1.500 pessoas. A dupla de diretores Cláudio Botelho e Charles Miller comprou os direitos do musical Hair. A peça, sucesso da Broadway, chega ao Brasil em 2011. O musical Hair é baseado no filme de mesmo nome e conta a história de um grupo de jovens pacifistas que vivem em Manhattan, pratica o amor livre e protesta contra a guerra. Considerada provocadora por abordar temas polêmicos como homossexualidade, drogas e sexo, Hair se tornou uma bandeira dos hippies e dos contrários à guerra do Vietnã. Lenine volta a São Paulo e traz o show La Beata, baseado no álbum lançado em setembro do ano passado. Ao lado de 3 músicos, o cantor pernambucano sobe ao palco do HSBC Brasil amanhã às 10 da noite. Lenine encerra o Gazeta News desta quinta-feira. Tem um excelente fim de tarde. Vejo meus olhos de raio-x.